Na história dos grandes avivamentos, muitos nomes ganharam destaque por seus sermões eloquentes, por multidões alcançadas e pelo impacto público de suas palavras. Mas por trás de cada movimento que incendiou nações, houve sempre homens e mulheres anônimos que pagaram o preço em oração, abrindo caminho para que a glória de Deus fosse manifesta. Entre esses nomes quase esquecidos está Daniel Nash, um homem que nunca buscou os holofotes, mas cujo ministério secreto foi essencial para um dos maiores despertamentos espirituais da história. Nash não era um pregador famoso, tampouco buscava reconhecimento. Seu púlpito era o quarto secreto, sua congregação era o céu, e seu sermão eram gemidos e lágrimas diante de Deus. Enquanto Charles Finney pregava para milhares, Nash permanecia escondido, ajoelhado em intercessão, travando batalhas invisíveis que mudavam o destino de cidades inteiras. Sua ousadia na oração e sua entrega total fizeram dele o verdadeiro intercessor do avivamento. Esta é a história de um homem comum que se tornou extraordinário não pela fama, mas pela intensidade de sua vida com Deus. Um testemunho de fé, ousadia e dons espirituais, marcado por fatos documentados e também por histórias transmitidas de boca em boca, que ainda hoje inspiram gerações. Ao conhecer Daniel Nash, somos lembrados de que os maiores milagres, muitas vezes, nascem no silêncio, e que o céu se move quando alguém decide se render completamente à oração. Daniel Nash nasceu em 1775, em uma época em que a América ainda estava em formação e as igrejas locais enfrentavam desafios para manter a fé viva em meio a um mundo em constante transformação. Ele cresceu em Nova York e durante muitos anos foi pastor em Stowe. Porém, sua trajetória não se tornou memorável pelos púlpitos ou pelos sermões, mas pela vida de oração que o marcou profundamente. Nash não buscava reconhecimento humano, nem se preocupava com o brilho de uma carreira ministerial. Seu chamado não era a multidão, mas o lugar secreto. Não era a palavra eloquente, mas os gemidos diante de Deus. Sua verdadeira biografia é escrita nas lágrimas derramadas em quartos fechados, onde ninguém o via, mas onde o céu inteiro se movia. Quando Charles Finney iniciou seu ministério evangelístico no início do século XIX, encontrou em Daniel Nash um aliado invisível, mas indispensável. Finney se tornaria o pregador mais impactante de sua geração, e centenas de cidades seriam transformadas por meio de suas campanhas. No entanto, por trás de cada sermão, havia um homem ajoelhado travando batalhas espirituais que poucos compreenderiam. Nash não precisava de holofotes, pois sabia que seu papel era preparar o terreno, abrir as portas do céu e derrubar fortalezas espirituais. Assim, nasceu uma parceria singular. Finney pregava e Nash intercedia, como duas partes de uma mesma espada. O estilo de intercessão de Nash era peculiar. Ele chegava às cidades dias antes de Finney. Enquanto todos se agitavam para organizar os cultos, ele procurava uma casa simples, um porão ou até um quarto escondido, onde permanecia por dias sem se mostrar em público. Ali jejuava e clamava até sentir que a atmosfera espiritual havia mudado. Testemunhas relataram que os gemidos e clamores de Nash eram tão intensos que pareciam gritos de alguém em dores de parto. Ele orava até que o próprio ambiente da cidade fosse alterado. Não eram poucos os relatos de pessoas que, mesmo antes da primeira pregação de Finney, já estavam inquietas, sentindo um peso de convicção sobre seus corações. Aquilo que acontecia nos púlpitos era apenas o reflexo de uma guerra vencida no secreto. Sua ousadia diante do mundo espiritual impressionava. Não temia as trevas nem as resistências que enfrentavam o avivamento. Em muitas localidades, a mensagem de Finney era recebida com hostilidade, mas Nash se colocava diante de Deus com tamanha fé que até os corações mais endurecidos começavam a se quebrantar.
Dizem que certa vez, hospedado em uma pensão, ouviu jovens zombando dos pregadores. Em vez de confrontá-los com palavras, trancou-se em oração. Horas depois, aqueles mesmos rapazes foram dominados por convicção tão profunda que, quebrantados, pediram perdão e se entregaram a Cristo. Era assim que Nash lutava, não com discursos, mas com súplicas que desarmavam até o mais arrogante dos pecadores. Havia também histórias sobre como sua presença mudava o ambiente. Dizem que em Utica, no estado de Nova York, passou dias em intercessão tão intensa que, quando Finney finalmente começou a pregar, centenas de pessoas se converteram em apenas poucos dias. Outros relatam que em uma cidade particularmente resistente ao Evangelho, os próprios líderes locais admitiram que não conseguiam explicar a transformação repentina das pessoas. O que não sabiam é que, escondido em algum quarto, Nash estava travando uma batalha invisível e vencendo. Ele não era reconhecido como pregador, mas como um homem cheio dos dons espirituais. O discernimento era um deles. Nash sabia quando algo aconteceria ou quando uma reunião estava cercada de resistência espiritual. Finney afirmava que, ao orar com ele, sentia como se o céu descesse de maneira tangível. Outros companheiros de intercessão relataram que, quando Nash começava a clamar, eram tomados por um peso de oração tão profundo que parecia impossível não se unir ao gemido. Era como se Deus conduzisse a batalha através dele. Nash não buscava títulos, projetos grandiosos ou posições. Seu único projeto era interceder até que o avivamento viesse. Ele entendia que seu ministério era o da retaguarda, sustentando em oração aquele que estaria na linha de frente. Muitos, no futuro, chamariam esse ministério de coluna oculta do avivamento. Enquanto Finney enfrentava multidões, Nash estava dobrado em algum quarto, sendo a força invisível por trás de cada conversão. Charles Finney reconhecia publicamente a importância de seu intercessor. Chegou a dizer que sem Nash, dificilmente teria visto tantos frutos. Ele orava como se já tivesse um pé no céu, comentou certa vez. Esse reconhecimento mostra como a obra de Nash não era apenas complementar, mas essencial. Sua oração era como o combustível que incendiava a palavra pregada por Finney. No entanto, Nash não viveu para o aplauso humano. Morreu em 1831, aos 56 anos, em obscuridade. Foi enterrado em um cemitério simples, sem homoras, sem monumentos. Apenas uma sepultura modesta guarda seus restos mortais. Mas sua vida continua sendo lembrada como o testemunho de que os maiores movimentos de Deus muitas vezes nascem no silêncio, nas lágrimas derramadas por aqueles que o mundo não vê. Dizem que após sua morte, Finney sentiu profundamente a ausência da retaguarda de oração. Ao desse muitos outros intercessores se levantassem, nenhum orava com a mesma intensidade e entrega. O próprio Finney confessou sentir um vazio, como se tivesse perdido uma cobertura espiritual única. Isso mostra a dimensão da importância de Daniel Nash, cuja vida pode ter sido esquecida pelos livros oficiais da história, mas permanece gravada na eternidade como a de um guerreiro que lutou de joelhos e venceu. A vida de Daniel Nash não pode ser medida pelas páginas dos jornais de sua época, nem pelos registros oficiais da história americana. Ele não foi reconhecido como grande pregador, não publicou livros, nem liderou movimentos ou instituições. Mas ao observarmos os frutos do ministério de Charles Finney, percebemos que o trabalho silencioso de Nash estava em cada conversão, em cada lágrima de arrependimento, em cada transformação de cidade. Sua biografia é, acima de tudo, a história de um homem que ousou crer que a oração podia mudar o destino de uma geração. As testemunhas da sua época relatam cenas quase inacreditáveis. Havia ocasiões em que Nash entrava em oração tão profunda que parecia perder a noção do tempo. Ele passava horas, às vezes dias, sem se preocupar com mais nada. Seu alimento era a presença de Deus, e seu descanso, as breves pausas entre clamores.
Quem convivia com ele dizia que sua vida era marcada por gemidos e lágrimas, como se carregasse o peso da salvação de almas sobre os ombros. Essa intensidade não era comum, mesmo entre homens piedosos daquele tempo. Era como se Nash tivesse recebido uma medida maior de quebrantamento e ousadia espiritual. É importante notar que a vida de Daniel Nash nos ensina algo fundamental. Nem todos são chamados para o púlpito, mas todos são chamados para a presença de Deus. Ele nos mostra que o verdadeiro poder do avivamento não está apenas na eloquência dos pregadores, mas na oração silenciosa dos intercessores. O fogo do avivamento nasce nos bastidores, no quarto secreto, onde homens e mulheres comuns se rendem completamente diante do Senhor. Com o tempo, a história de Nash passou a ser contada como um testemunho inspirador. Muitos pregadores e missionários de gerações posteriores ouviram falar do intercessor de Finney e foram motivados a buscar mais intensidade em suas próprias vidas de oração. Alguns afirmam que sua sepultura, embora esquecida por muitos, se tornou local de visitação para cristãos que desejavam se inspirar em sua entrega. Dizem que mesmo anos após sua morte, ainda se falava nas cidades onde ele orou, comentando-se sobre a atmosfera diferente que parecia ter ficado. Era como se a intercessão tivesse marcado permanentemente aqueles lugares. Não era apenas o eco de sua voz em oração, mas a semente espiritual plantada no invisível que continuava frutificando muito tempo depois. Hoje, ao lembrarmos de Daniel Nash, não falamos de grandes realizações humanas, mas de uma vida consumida diante de Deus. Ele nos mostra que o anonimato pode ser o palco dos maiores milagres. Enquanto o mundo celebra os pregadores, os líderes e os que aparecem em público, o céu celebra os intercessores que, como ele, derramam suas vidas sem esperar aplausos. Sua biografia é uma convocação silenciosa, mas urgente. Deus ainda procura homens e mulheres dispostos a carregar a tocha da intercessão. O exemplo de Nash nos convida a mergulhar mais fundo, a orar com ousadia, a clamar com gemidos que não podem ser explicados. Porque, como no século XIX, ainda hoje, os maiores avivamentos só virão quando houver alguém disposto a lutar de joelhos até que o céu se abra. Daniel Nash talvez tenha partido sem fama, mas sua vida ecoa como um chamado eterno. A verdadeira obra de Deus nasce no secreto, é regada por lágrimas e floresce no campo invisível da oração.